Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os números inteiros. Mas e o que são os números inteiros? São números que não possuem vírgula, ou seja, não tem casa decimal. Mas como é que fica o conjunto dos números inteiros? Nele estão incluídos os inteiros positivos, que nada mais são do que o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e mais os inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Mas e o que é um número negativo? Podemos dizer que um número negativo ele é menor do que zero. Mas como que ele se apresenta no nosso dia a dia? Em escalas de temperaturas. Temperaturas muito geladas, menos 6 graus ou 6 graus abaixo de zero. Em elevadores de prédio, que você tem lá o zero e você tem os subsolos, menos 1, menos 2. E também temos a questão do débito, que eu quero que vocês se atentem a isso. Número negativo relacionado a débito, dívida. Quem já não teve lá na sua conta corrente no banco menos R$ 100, menos R$ 200? E isso vai ser extremamente importante na hora de nós realizarmos as operações com números inteiros. Então, bora para a praticidade. Aqui nós temos representado pela letra Z o conjunto dos números inteiros. Nele estão incluídos os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4 reticências, os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 reticências, e o zero. Aqui nós temos alguns subconjuntos dos números inteiros que vale a pena conhecer. O Z com um asterisco significa que desse conjunto o zero foi excluído. Observe, 1, 2, 3, 4 reticências, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 reticências. O zero não está, portanto, zero excluído. O Z com o sinal da adição, que é o mais, indica que esse conjunto está incluído somente os inteiros positivos. Observe, 0, 1, 2, 3, 4. Então, somente os positivos e o zero, porque o zero é um elemento neutro. Aqui nós temos o Z com o símbolo da adição, que é o mais, e o asterisco. Isso significa que esse conjunto estão inclusos somente os inteiros positivos, excluindo o zero. Observe, 1, 2, 3, 4 reticências. Somente inteiros positivos menos o zero. Aqui nós temos o Z com o sinal da subtração, que é o menos, o que indica que esse conjunto só estão incluídos os inteiros negativos. Observe, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, somente os negativos e o zero, porque ele é um elemento neutro. Aqui nós temos o Z com o símbolo da subtração e o asterisco, o que indica que nesse conjunto só temos os inteiros negativos, excluindo o zero. Observe, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Somente os inteiros negativos, menos o zero. Pessoal, aqui nós vamos representar o conjunto dos números inteiros na reta numérica, para que nós possamos melhor compreendê-los. E vamos fazer isso com a ajuda dos tópicos abaixo. 1. O zero é chamado de ponto de origem. Vejamos, aqui está o zero, ponto de origem, centro, porque ele vai dividir os números inteiros positivos dos números inteiros negativos. 2. À direita do zero ficam os números inteiros positivos. Então, o zero está aqui, à direita, os inteiros positivos. Vamos colocá-los aqui. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5.
Agora vamos dar atenção a essa nota aqui, né? Quanto mais distante esses números estiverem do zero, maiores eles serão. Observe, o 5 está mais distante do zero do que 1, portanto, o 5 é maior do que 1. 3. À esquerda do zero ficam os números inteiros negativos. Vamos colocá-los. -1, -2, -3, -4, -5. Vamos dar ênfase a essa nota aqui, ó. Quanto mais distante esses números estiverem do zero, menores eles serão. Observe só que o -5, por exemplo, está mais distante do zero do que o -1. Portanto, o -5 é menor que o -1. 4. São infinitos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Vamos lá ver? 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, reticências, ou seja, vão até o infinito. E aqui a mesma coisa, 0, -1, -2, -3, -4, -5, reticências, também vão até o infinito. Observem vocês que os números inteiros positivos e infinitos, eles vêm precedido aqui, ó, do sinalzinho de mais. Porém, geralmente, quando não aparece sinal nenhum na frente do número, a gente já considera como sendo positivo, ok? Agora, os inteiros negativos vêm precedidos do sinalzinho de menos na frente do número. E este sim tem que sempre estar na frente do número para podermos saber que é negativo. 5. Possuem sempre opostos ou simétricos. O que quer dizer números opostos? Oposto é ao contrário, né? Se eu falar alto, baixo, dia, noite. Com relação aos números aqui, oposto significa mais e menos. Então, os números inteiros opostos ou simétricos, eles estão à mesma distância da origem, ou seja, do zero. Vamos lá na reta para entender melhor isso. Por exemplo, o número 3, ele está a 1, 2, 3 distâncias do zero. Quem que será o oposto dele? Aqui nós temos o 3 positivo. Então, vamos andar para lá. 1, 2, 3. Será o 3 negativo. Se eu dividir exatamente ao meio, eles são simétricos, né? A distância do zero ao mais 3 é exatamente a distância do zero ao menos 3. Vamos anotar aqui o oposto de 3 é o menos 3. Vamos pegar outro exemplo, né? O mais 5. O oposto dele é o menos 5. Eles estão à mesma distância do zero. Observe. 1, 2, 3, 4, 5. Para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o oposto de 5 é o menos 5. Pessoal, o contrário do que nós falamos também vale, né? O oposto de menos 3 é o 3 e o oposto de menos 5 é o mais 5. 6. Possuem sempre antecessor e sucessor. Para quem assistiu à aula anterior sobre números naturais, vai lembrar que antecessor é o número que vem antes e sucessor
é o número que vem depois. Vamos ver lá na reta numérica? O sucessor de mais 2, que vem depois, é o mais 3. O sucessor de 0, que vem depois, é o mais 1. O antecessor de 0, que vem antes, é o menos 1. Lembra lá que nós falamos também que no conjunto dos números naturais, o 0 não tinha antecessor. Aqui ele tem, é o menos 1. O antecessor de menos 2, que vem antes, é o menos 3. O sucessor de menos 4, que vem depois, é o menos 3. 7. Módulo de um número inteiro. O que é o módulo de um número inteiro? Nada mais do que a distância desse número até a origem, o zero, né? O módulo de um número é representado através dessas barras, né? Então, aqui é módulo de menos 3. Vamos ver como é que funciona lá na reta numérica. O menos 3 está aqui. A distância dele até a origem, que é o zero, é 1, 2, 3. Então, o módulo de menos 3 é simplesmente essa distância até o zero, que são 3 unidades, ok? Agora, o módulo de 3. Vamos lá observar o 3, o mais 3. Do mais 3 até a origem, que é o zero, nós temos 1, 2, 3 unidades. Então, o módulo de 3 ou mais 3 também é 3. Assim, terminamos aqui a parte teórica sobre os números inteiros. No próximo vídeo, falaremos sobre as operações que envolvem os números inteiros: adição, subtração, multiplicação e divisão. Até lá!